Oi, meu povo, gente boa, viu que eu estou aqui novamente. Quero falar com vocês sobre todas as artimanhas do Congresso Nacional. Ai, gente, tô cansado. Quero falar sobre as PECs. Sim, o plano maligno dos deputados que estão com muito medinho de que agora, em razão da abertura da caixa preta da corrupção do governo Bolsonaro, venham eles todos a serem presos. E, não tendo controle sobre o STF, eu vou explicar minuciosamente o que isso significa e por que esse controle, como esse controle se dava e por que o STF saiu do controle deles e por que eles tentam a todo custo agora sair da jurisdição do STF para ir para a primeira instância e o que isso tem a ver com impunidade. E por que o desespero deles em fazer essas mudanças na Constituição tudo isso eu vou explicar, gente, tá? Calma aí, tá? Eu tenho que explicar isso aí. É muito complexo, mas eu vou fazer de forma mais prática possível. Eu vou tentar explicar isso aí pra vocês, tá? E tem aí um plano maligno, né? Estão ali os Sóstenes, todo esse pessoal bolsonarista, desesperado pra votar essa PEC. Gente, eles não têm mais controle sobre o STF. Uma das formas de controlar o STF é por coação. E uma das medidas mais simples seria, por exemplo, inventar qualquer coisa aí contra o Alexandre de Moraes, que é o cara que está em evidência. Poderia ser qualquer outro. Mas como o Alexandre de Moraes está em evidência, o que eles querem? Eles querem caçar o Alexandre de Moraes. Porque caçando o Alexandre de Moraes, eles conseguem, através dessa demonstração de força, constranger os outros ministros a se dobrar a eles, a se dobrar aos interesses deles. Então, uma das formas de constranger a corte seria caçar um ministro para mostrar força. Como isso não vai ser possível, eles querem tirar o deles da reta, acabar com o foro privilegiado, porque antes o foro era importante, era um meio de fazer com que houvesse impunidade, eles nunca fossem presos, porque os ministros indicados dançariam a musiquinha dos corruptos. É um sinal muito positivo quando você vê os corruptos tentando escapar do STF, porque o STF é fundamental para a democracia. E se o STF é objeto do medo dos corruptos, isso é muito bom, gente. É uma conquista maravilhosa da nossa sociedade. Um STF que, apesar da indicação política, tem se colocado contra os corruptos, e os corruptos estão com medo do STF. Isso é uma excelente notícia, gente. E olha, é excelente. Apesar do meio, como os ministros chegam ao STF ser por indicação, nunca tivemos um STF que fosse capaz de produzir medo nos corruptos. Por isso eles estão mobilizados com esta PEC da blindagem. Eu vou explicar isso tudinho para vocês. Mas eu quero mostrar a vocês primeiro um idiota, um perfeito e completo imbecil. Pra gente rir um pouquinho, porque este perfeito idiota que eu vou mostrar a vocês é o cara que diz que vai botar o terror, vai fazer o Lula tremer nas bases. Tem temor de entrar em confronto com a família Bolsonaro nesse momento? Ô, Edilene, eu não sou uma pessoa beliscosa. O senhor me ouve bem? Ouvo muito bem. Menos um. A metade de 513 é 561. Então nós temos lá 561. 500 e... Acho que... Errou! Ele errou. Pois é, o Zema é um atestado de que as coisas não estão bem lá por Minas Gerais. Definitivamente, o povo mineiro, povo tão querido, que eu gosto tanto, o sotaque, adoro o sotaque mineiro. Não, na voz desse idiota, nem da Chupetola, nem daquele outro tal do Cleitinho, né? Mas esses três idiotas, que os mineiros insistiram em votar por último, mostra que tem alguma coisa errada lá em Minas Gerais. Alguma coisa está errada com o povo mineiro. Gente, tá? Já viu? Então vamos falar do assunto do dia de hoje. Vou pedir a você engajamento, se inscreve no canal. O assunto é muito importante, vem pro clube de membros, apoie nessa chavinha se você pode, né? Porque a gente vai se dedicar em produzir conteúdo cada vez melhor pra você, tá bom? Posso contar com você? Então conte comigo. Bora, gente, vambora. Eu queria falar com vocês sobre a PEC da blindagem, proposta de emenda à Constituição que
tira do Supremo Tribunal Federal a atribuição de julgar políticos e estabelece algumas regras ali que impede a prisão destes pilantras. Sim, porque quem quer aprovar uma proposta de emenda à Constituição para se proteger de investigação e de prisão é ou não é criminoso. Então o raciocínio simples de um brasileiro que vê o seu representante defendendo esse tipo de bandeira deveria ser o de: peraí, mas por que ele está tão preocupado com investigações e com a possibilidade da prisão? E se envolvido com isso tudo está o Centrão, tanto quanto pior. Obviamente que se estiver envolvido com isto, os bolsonaristas ainda é muito pior que o próprio Centrão, que é composto ali, como já dizia o réu. Esqueci o nome do filho da réu. General Heleno. Se gritar, pega Centrão. Não fica um, meu irmão, se gritar, pega Centrão. Não fica um. Então, como diria o réu Heleno, eles de fato são todos ladrões, né? E na mão do Centrão está a presidência, né? A presidência está negociando com os bolsonaristas a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que retira do Supremo Tribunal a força de prender a esses vagabundos que sempre se beneficiaram da prerrogativa de foro privilegiado. Só que de uns tempos para cá, parece que o legislativo corrupto perdeu força de controle sobre o Supremo. A indicação política do ministro do Supremo servia para blindar aquele que os indicou de possíveis investigações por parte destes que foram por estes indicados. Entende? Desde 88, com a promulgação da Constituição Cidadã, o STF assumiu a posição de guardiões da Constituição. E eles estão ali para ver se estão havendo violações ao que dita a Constituição como base e diretriz de toda e qualquer lei. Ou seja, o STF é acionado sempre que necessário e sempre que é acionado responde analisando constitucionalidade. Então, leis inconstitucionais irremediavelmente passam pelo STF. E quando você, por exemplo, apresenta uma proposta de anistia contra ataques à democracia, ataque à democracia é um ataque direto à Constituição. E que, portanto, não pode se anistiar quem contra a democracia atenta. Então, irremediavelmente, os ministros do Supremo, tendo em vista que houve um ataque contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito, neste caso, mesmo e ainda que o Congresso Nacional aprove uma anistia, o STF teria obrigatoriamente que derrubar esta anistia por ser esta anistia inconstitucional, porque o ataque contra o Estado Democrático de Direito é um crime que não está sujeito à anistia. Logo, é dever do STF dizer aos legisladores que tal proposta é inconstitucional. Viu por que não existe a possibilidade de anistia? Se os deputados aprovarem uma anistia, o STF derruba. Só que isto causa um desgaste ao STF. Então eles trabalham o tempo todo tentando sequestrar a corte para que se submeta à vontade dele contra a Constituição, que é esta corte, para a qual existe a corte, que é a razão de ser da corte, proteger o texto, a integridade do que está dito lá. E eles querem que a corte feche os olhos ao seu dever legal de defender a Constituição para defender a inconstitucionalidade de uma anistia. Claro que a PEC, ela quer tirar do STF a prerrogativa de julgar políticos, porque hoje o foro privilegiado não é mais interessante a eles, porque eles já não estão tendo mais controle sobre esses ministros que foram indicados politicamente. Ou seja, a estratégia de indicação que visava, primeiro, proteger quem indicou,
não funciona mais. Tendo em vista que não funciona mais, eles preferem ir para julgamento em primeira instância para ter recursos de segunda instância e, por último, fazer com que o crime que eles cometem, que eles venham eventualmente cometer, prescreva, para que haja impunidade. Então, aquilo que era uma forma de impunidade não é mais. E eles estão buscando uma estratégia de continuar impunes, ainda que tenham que responder na justiça comum. Porque eles entendem que um STF, sobre o qual não se tem poder, é pior para os criminosos de que responder em primeira instância para um juiz de primeira instância. Acontece, porém, que a votação da PEC foi adiada, era para ter sido hoje, né? E a estratégia deles é justamente burlar a lei. Não porque políticos estão sendo julgados hoje no STF pelos atos golpistas. Existem pessoas, políticos envolvidos na trama golpista que responderão a partir da prisão de Bolsonaro e de uma eventual abrida de bocarra que o miliciano possa eventualmente cometer. Vai que o miliciano resolve dizer até que ponto, e até que ponto, e até que pé o Malafaia está envolvido, até que pé muitos outros pastores mercenários e falsos profetas estão envolvidos. Vai que ele resolve abrir a boca e mostrar todos aqueles políticos que de alguma forma escaparam das investigações, né? Vai que acontece. E a preocupação destes que querem retirar do STF a prerrogativa de julgar políticos e colocar uma série de regras para impedir prisão de políticos em razão de corrupção, não é por conta dos atos golpistas. Eles estão morrendo de medo da corrupção no governo Bolsonaro. E a corrupção no governo Bolsonaro está todinha, fechadinha dentro da caixa preta que está prestes a ser aberta. A caixa preta das emendas secretas. É das emendas secretas que eles estão morrendo de medo. E o Sóstenes, vem cá, o Sóstenes é líder da oposição, é líder do governo anterior, do Bolsonaro. E Sóstenes tem uma característica. Vocês sabiam que o Sóstenes já foi do PT? Sóstenes já foi do PT. Uma pessoa que sai de um partido de centro-esquerda e vai para a extrema-direita, gente, é alguém que não tem compromisso nenhum com qualquer que seja a ideologia. Definitivamente, Sóstenes não é um conservador. Ele não é um liberal. Ele não é o representante de tudo isso que prega os falsos moralistas do bolsonarismo. Ele é só o pau mandado do Malafaia. Você entende que a pessoa que tem coerência, uma pessoa coerente, um político coerente que defende de fato uma bandeira, ele não sai do PT para ir para o PL. Ele vai para o PSOL, ele vai para o Rede de Sustentabilidade, ele vai para outros partidos que estão alinhados ideologicamente com o PT. Quando o cara sai do PT e vai para o PL, é porque no PL está dando mais lucro. Entende? Gente, cuidado, muito cuidado com políticos que são eleitos em currais igrejeiros. Porque os que são eleitos em currais igrejeiros só devem lealdade ao pastor que é dono da igreja. Ele vai ser um braço desse pastor. E Sóstenes não passa de um pau mandado, sem voz, sem decisão, sem capacidade de opinar. Ele é apenas um capacho do Malafaia.